Hoje vamos para mais um vídeo falando um pouquinho sobre livros e dessa vez a gente vai falar sobre os axiomas de Zurique. Apenas uma curiosidade antes da gente começar: Zurique é uma cidade que fica na Suíça, é o centro bancário e financeiro internacional, e a Suíça é um país pequeno, é menor que o estado do Rio de Janeiro, ou seja, ele não tem muita capacidade de cultivo e nem minério para exploração. Então foi um país que teve que se desenvolver de outras maneiras, teve que captar recursos de outras maneiras. E o autor, o Max Gunter, ele deixa claro no livro que, assim como a gente já sabe, eles fizeram isso através das instituições financeiras e dos investimentos, né? E é sobre isso mesmo que o autor tenta trazer. Ele era filho de um bancário numa filial suíça nos Estados Unidos, ou seja, um banco suíço que atuava nos Estados Unidos, e o pai dele era um dos principais executivos desse banco e que acabou deixando esses ensinamentos para ele. O livro, um pouco divergente do que a gente vem falando aqui, do que a gente comentou em Ações Comuns, Lucros Extraordinários, ou no livro do Décio Bazin, ele foca um pouco mais em especulação. Não necessariamente vocês têm que seguir tudo isso aqui à risca, e não necessariamente essas ideias desse livro são todas as que eu concordo, mas são interessantes, valem a pena a gente discutir um pouquinho, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre elas e até mesmo ter um conhecimento para, se caso apareça alguma oportunidade de especulação, quem tiver interesse, fica aí as dicas de Max Gunter e os axiomas de Zurique. O primeiro axioma, o primeiro ensinamento que ele traz para a gente é em relação ao risco. A gente vem ouvindo muito essa questão de risco hoje em dia, com o Tio Rico, por exemplo, uma grande celebridade no Instagram, que ninguém sabe quem é, falando que a gente tem que tomar risco, muito risco e pouco ego. O autor também tenta trazer um pouco sobre isso. Ele traz que a gente precisa tomar riscos para poder ganhar, não só dinheiro nos investimentos, até em jogos, ele fala um pouquinho, mas ele fala até da vida amorosa, que a gente tem que se arriscar numa relação, se a gente quiser construir uma relação duradoura e produtiva. Relações não são produtivas. Nesse mesmo axioma, ele ainda traz um pouquinho sobre a questão de preocupação, sobre aqueles que especulam e estão sempre preocupados. Ele até deixa uma frase que não existe investimento sem risco e não existe risco sem preocupação. E aí ele entra no segundo axioma, que é só aposte, ou seja, só tome risco se ele de fato vale a pena. Então veja bem, por mais que o autor fale sobre risco, ele não fala para você sair se atirando, não fala para você sair tomando risco sem ser calculado, sem ver se vale a pena. Então o segundo axioma, completando o primeiro, ele já deixa que só faça investimentos, só tome riscos que de fato vale a pena. Outra coisa que ele também deixa de ensinamento é que jamais você deve tomar um risco que pode te levar à falência. Então no livro ele vai detalhar um pouquinho sobre a questão de risco-retorno, né? Quanto que eu estou tomando de risco e quanto isso de fato pode valer a pena. Será que a possibilidade de me levar à falência vale a pena se tomar um risco assim ou não? Outra coisa que ele deixa é que se o risco é pequeno demais, o ganho também vai ser pequeno demais. Então, por mais que ele ache, eu também acho apropriado você começar a tomar risco de maneira devagar para não se machucar, eventualmente você tem que ir pegando experiência e aumentando um pouco a sua capacidade de tomar risco. Senão você vai ter retornos pequenos demais e praticamente insignificantes dentro da sua carteira de investimentos. Então essa é a ideia do autor quando ele fala que você, se o risco for pequeno demais, os retornos também serão pequenos demais. E aí ele vem para o terceiro axioma, que já é um pouquinho mais complicado até de eu falar, não que eu concorde, mas como a ideia é apenas trazer a ideia do autor, ele fala para você resistir à diversificação. O que ele quer dizer com isso, pelo menos foi o que eu tirei de aprendizado, é que a gente não pode diversificar demais a nossa carteira. Por quê? Porque aí de fato a gente, primeiro, que não consegue acompanhar todos os investimentos, não consegue ter convicção no que a gente está fazendo, e o que ele fala é que a carteira acaba se anulando, ou seja, quando você está muito diversificado, você tem alguns investimentos dando negativo, outros positivos, e você não saiu do lugar. E aí, enfim, aí surgem várias teorias, vários argumentos que podem refutar isso, mas a ideia é apenas a gente trazer o que o autor tem a dizer sobre isso. E aí ele pega aquela frase que a gente já falou aqui, que é não coloque todos os seus ovos numa cesta só, e fala justamente o contrário. Ele fala, coloque todos os seus ovos numa cesta só e cuide muito bem dela, ou seja, estude muito um único investimento e de maneira geral cuide dele da melhor maneira possível. Gente, voltando,
Isso aqui é o autor, tá? Isso aqui é sobre especulação. Vocês não têm que seguir nada à risca na vida de vocês, nem o que eu falo, nem o que qualquer outra pessoa fala. Outro ponto importante que eu achei legal que ele trouxe, agora se referindo aos especuladores, né? O livro inteiro é sobre especulação. Realize o lucro cedo demais. Ou seja, quando você tiver um lucro suficiente, não fique tentando espremer o mercado até o último centavo. É o que a gente, quando está conversando com os clientes, eu acho que até eu já falei aqui, é que ninguém nunca vai acertar o cu da mosca, né? Ninguém nunca vai... Você tá me pegando de surpresa, eu não sabia que você ia falar isso. Ninguém nunca vai saber onde é o fundo, nem o topo do mercado, o último valor negociado no mais alto. Então, uma coisa que ele fala para você evitar esse tipo de coisa é você pré-definir, antes de entrar numa operação, numa especulação, o que seria um lucro apropriado, o que seria um lucro bacana para você. Ou seja, colocar um alvo na operação, né? Quando vocês forem, eventualmente, vocês vão acabar fazendo curso de day trade, por mais que eu falo para não fazer... Quando vocês forem fazer o curso de day trade, sempre vão falar para botar um alvo. É isso que mais ou menos isso que ele fala, né? E outra coisa que ele fala também é para usar o stop loss, ou seja, definir uma perda máxima ali. E agora esse próximo ele fala assim: quando o barco começar a afundar, pule dele, não espere ele ser coberto. Isso aqui é uma coisa que até converge um pouquinho com um pouco das ideias do Philip Fisher. Lembra lá no vídeo que eu falo que ele sempre fala para você pesquisar a empresa, pesquisar a administração e não se contentar somente com os relatórios anuais de números? Então é mais ou menos isso que ele está fazendo. Às vezes existem casos de empresas que saem acusadas de falsidade de contábil e alguns outros rolos dentro do seu comitê, e a empresa começa a afundar e a gente fica criando falsas esperanças que ela vai voltar a subir, né? A gente cria também aquela coisa de ancoragem, que a empresa tem que voltar para o preço que a gente pagou. Então, é claro que ele fala isso aqui referente à especulação, ou seja, se você comprou uma ação, ela está andando contrária, às vezes nem por motivo desses que eu citei, ele fala para você saber aceitar pequenas perdas, que esse é o segredo para você evitar grandes perdas e ter lucros bons. Outra coisa que ele fala que também é muito interessante, e eu acho que eu já citei muito aqui, é que o futuro não pode ser conhecido. Então, por mais que existam previsões, por mais que existam diversas previsões, né, economistas e tal, o futuro não é conhecido. Então a gente tem que parar de ficar tentando prever onde tal coisa vai estar. A gente tem que ter o risco, um risco calculado, um risco que não vai fazer mal para a gente, mas a gente tem que se expor, a gente tem que, como o próprio autor fala, a gente tem que tomar decisões no que realmente acontece e não em previsões. Dentro desse próprio axioma, ele também fala que o sobrenatural e dinheiro não combinam, ou seja, ele até faz uma brincadeira. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos, né? Então, o que ele fala é que não existe santo que faça a bolsa subir só porque você está comprado, né? Não adianta ficar acreditando em sobrenatural. Até ele entra um pouquinho na falácia do otimismo, né? Para a gente não ficar se iludindo com o otimismo. O otimismo é bom, mas no mercado a gente tem que ser frio, a gente tem que analisar o que de fato acontece e não ficar otimista para uma coisa subir de fato porque a gente gosta do papel, porque a gente quer que o papel suba. E aí ele vem uma coisa interessante aqui: até começar a aparecer ordem, o caos pode ser perigoso. Então, o autor, até, eu gostei muito desse axioma, porque acho que eu já cheguei a falar, eu sou um fã do Nassim Taleb, que ele tem vários livros falando sobre o caos, né, o Cisne Negro, Antifragilidade, Iludidos pela Casa, e o autor ele fala isso, que quando a gente está fazendo investimento, qualquer coisa que a gente começa a pensar muito sobre a aleatoriedade da vida, sobre o caos da sociedade em geral, a gente tenta achar uma ordem, ou seja, são aquelas fórmulas mágicas para ganhar dinheiro no mercado, fórmula mágica para entender não sei o que. E ele fala que não. Quando a gente começa a achar ordem no caos, ou seja, o mercado... Por que o mercado é um caos? Porque o mercado é formado por pessoas, pelo psicológico das pessoas. Por isso que quando a bolsa cai absurdamente, depois ela sobe muito, porque as pessoas viram que elas estavam muito eufóricas, que elas estavam muito desesperadas e não precisavam de tudo aquilo, aí a bolsa sobe. Então ele fala, quando a gente começa a achar que o mercado é uma ordem, que ele tem uma fórmula mágica, e que o perigo mora aí, que a gente começa a ficar arrogante com o mercado, a gente começa a achar que o mercado tem que ir para onde a gente quer e para onde a nossa fórmula afirmou.
Então, para quem vai fazer especulação, tem que ficar esperto com isso, esperto com você mesmo. Evite lançar raízes. É até aquela coisa de ancoragem que eu acabei de comentar. Ou seja, não tenha raízes com investimento, não tenha raízes com preço que você pagou por uma ação. Por exemplo, você tem que, como eu já falei, como o autor fala, olhar para o que realmente aconteceu e tomar decisões em relação a isso. Então, às vezes, de fato, você gosta muito de uma empresa e você vê uma outra oportunidade, talvez de uma empresa que você estudou, que ela está dando mais certo, mas você não quer desalocar dinheiro daquela empresa porque ela ainda não deu o lucro que você esperava e acaba perdendo uma baita de uma oportunidade. A ação, o investimento que você fez não deve nada para você e você não deve nada para ele. Então, se você tiver outra oportunidade, não crie raízes com esse investimento, não fique preso nele sabendo que pode ter uma oportunidade melhor. Aí ele até faz uma crítica sobre investimentos de longo prazo, aqueles CDBs e tal, que você fica preso, né? Você não tem liquidez tão fácil, mas tem um lucro pré-definido, né? Dependendo do CDB. Aí é uma crítica do autor, é um pensamento dele, aí vai de você avaliar o seu perfil. Mas então esse aqui até o de ancoragem, né? Não ficar preso num preço, não ficar preso numa ação que a gente gosta, até a questão de não deixar o barco afundar só porque a gente gosta da empresa. Ele fala também sobre a diferença de intuição e palpite. Ele fala que a gente não necessariamente tem que ignorar a nossa intuição, mas a gente tem que parar para pensar se ela é uma intuição ou um palpite. Ou seja, o que ele considera um palpite? É porque a gente tem informação de dados, a gente tem informações armazenadas suficientes para ter um palpite. Ou seja, você ficou o dia inteiro lendo sobre o mercado, o dia inteiro lendo notícias. Na verdade, aquela intuição é um palpite. Você fez algumas ligações, às vezes irracionais, que te fez pensar, te fez ter uma ideia. Então é isso que você tem que pensar. Se você tem informações baseadas, ver se aquele palpite ele se justifica. É o que o autor fala, para a gente não simplesmente ignorar um palpite, uma intuição, e sim pesquisar de onde ele veio e qual é a possibilidade. E aí ele vem com o último, que aí eu acho que vai bastante de encontro com o que eu falei em alguns outros livros, que eu acho que a gente tem que dar uma atenção especial para ele. Cuidado com o planejamento de longo prazo. Ele não está falando, por mais que ele seja um cara mais ligado para a especulação, que tem mais interesse em especulação, ele não está afirmando que o longo prazo não funciona. O que ele quer falar aqui, que eu tenho até um vídeo falando sobre isso, é que se você fizer um planejamento de longo prazo hoje e simplesmente achar que está feito, você não precisa fazer mais nada no resto da sua vida, não vai dar certo. Então, ele justamente vai contra isso, que você não pode ter uma tese de investimento ou um planejamento de longo prazo e achar que não precisa mais rever, achar que não precisa mais estudar, achar que não precisa fazer alterações de tempos em tempos, de períodos em períodos. Ele não vai contra o longo prazo funciona, a gente já mostrou isso aqui diversas vezes, mas ele fala sim que você tem que reavaliar seus investimentos, você tem que reavaliar a sua tese, você tem que reavaliar seu planejamento de vida e assim por diante, porque sua vida está em constante mudança, sua vida financeira está em constante mudança, consequentemente seus investimentos, seus planejamentos também. Então, pessoal, breve resumo aí, Axiomas de Zurique, um ótimo livro sobre especulação, vários aprendizados, algumas coisas que ele fala um pouco polêmica, principalmente para os pensadores de longo prazo, para mim mesmo, para o meu Instagram, porque eu tenho falado, às vezes vai um pouco divergente, mas como eu falei, o que eu acho importante é a gente tentar tirar o máximo possível de aprendizado. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, principalmente esses livros mais vendidos, e eu acho que o autor tem bastante coisa para ensinar, e a gente que tem que, eu não sei se foi nesse vídeo, mas vocês não tem que ouvir uma pessoa só, não tem que ouvir muito menos só eu, tem que sim estudar, despertar o interesse por estudar investimentos, estudar qualquer coisa que você goste e de fato ir tomando suas teses de investimentos, formando suas teses, estudando e aí sim tomar suas decisões com convicção, com confiança. Esse foi o vídeo de hoje sobre Axiomas de Zurique. Espero que você tenha gostado. Foi um pouquinho mais longo que os outros, mas eu acho muito interessante. Se você gostou, deixe sua curtida aqui, compartilhe com seus amigos, traders que vão fazer day trade. Se você tiver algum comentário, deixe aqui. Visite o nosso blog. Baixe nossa planilha. E baixe nossa planilha sobre planejamento financeiro que a gente falou sobre no último vídeo. Está disponível no nosso blog, é só você deixar seu e-mail. Tá na bio, tá na nossa bio também. Você deixa seu e-mail lá e vai ter acesso àquela planilha bem legal para você começar o seu planejamento financeiro. E aí sim você vai especular, você vai fazer seus investimentos. Tá bom, pessoal? Até a próxima.